Quando a ausência se torna uma presença bacana, aquela pessoa fica entranhada em você de uma maneira boa. Como lidar com a perda, com o luto? Primeiro, saber que ele existe. Porque, assim, todos nós vamos ter perdas, vamos ficar tristes, e que bom, porque se ficamos tristes é porque valeu a pena. Ninguém tem luto de coisa que não valeu a pena. Pelo contrário, eu já vi gente, me libertei, né? Sim. Nesse A sentido. sensação é outra, é alívio. É alívio. O luto é quando você fica muito triste. E é normal. E é normal. O luto tem um tempo para acontecer, tem uma intensidade para acontecer. Tem fases, né? Tem fases. E que a gente pode perfeitamente esperar, porque a gente tem que viver aquela tristeza. Se você teve perdeu alguém muito querido e muito presente, talvez leve um pouquinho mais de tempo. Mas o interessante é que no luto você sente falta da pessoa. Você não pensa tipo assim, eu nunca mais vou viver. Você faz assim, daqui pra frente vai ser difícil viver sem aquela risada, sem aquele carinho, sem aquele bolinho. Quando você começa com aquela fase assim, não, eu não vou ser capaz de viver, eu não vou ser capaz, aí o luto já tá encostando na depressão. Ah, tá. Entendeu? No luto, você lamenta a perda daquela pessoa. Na depressão, você se torna incapaz de assumir a sua vida sem aquela pessoa. É diferente. Porque tem gente que não desmonta. Não né? consegue. Não consegue. E tem gente que fala assim, o luto vai passando e aí vai vindo aquela coisa de lembrar da coisa boa. Eu digo que se você teve uma pessoa bacana mesmo, teve com ela um relacionamento, e pode ter sido a avó, pode ter sido um amigo, uma amiga, o que for, um amor, a ausência daquela pessoa depois que passa o luto se torna uma das presenças mais interessantes. Porque você passa de vez em quando a passar num lugar assim e falar assim, fulano ia adorar estar aqui. Né? Você está num lugar de música, ou então você está num lugar que a sua avó prova um bolo, tipo assim, putz, vovó vai adorar ver o cheiro desse bolo. Então, quando a ausência se torna uma presença bacana, é porque passou o luto, você sobreviveu, e aí aquela pessoa fica entranhada em você de uma maneira boa. Sabe com quem eu falei muito disso e mudou minha cabeça foi com a Carol do caso Nardoni, né? Porque ela é um caso emblemático, sim, né? Sim. O país inteiro, comoção, uma coisa violenta, absurdamente violento. Como essa pessoa consegue viver depois disso, né? E a lição de vida que ela passa é absurda, porque não dá pra se colocar na pele dela, não tem como. Não, até porque não existe isso, não né? Existe, tipo assim, eu te entendo. Não, você pode ter uma empatia por aquele sofrimento, mas entender não. Não tem como. Mas ali, eu acho assim, que certas coisas acontecem, ou você muda radicalmente, ou você afunda radicalmente. E eu acho que a Carol, ela bateu no fundo do poço, mas ela sacou que o fundo do poço tinha alguma mola e que ela podia sair de lá. E ela resolveu sair. E eu acho que essa é a maior homenagem que ela pode ter feito à filha dela. Claro. Reconstruir e ter a filha como uma lembrança saudável. Não aquele corpo. Claro. Porque, de fato, a Isabela não era aquele corpo. Né? Você apaga aquilo que você fala, né? Você não pode pegar, porque tem gente que fica lembrando só dos últimos momentos. Gente, é que nem você pegar a pessoa e julgar por um único ato. Por uma foto. Por uma foto. Então, assim, na hora que a gente perde, é difícil pra caramba, mas depois a gente vai vasculhando, vai fazendo esse escrutínio das coisas boas. E aí você vai incorporando. Isso é lindo. E serve de exemplo para outras pessoas que estão passando a mesma coisa. E ajuda outras pessoas. Que é o que eu acho que ela está fazendo no momento. Ela conseguiu, acho que a Carol tá numa coisa de amadurecimento, né? Sabe que no início a gente falou, amadurecimento é quando você aumenta seu patrimônio de sabedoria e de aprofundar a coisa da espiritualidade.
Eu acho que ela conseguiu fazer as Também duas acho. coisas. Eu acho que a Carol, ela, de fato, ela amadureceu. No sentido que tem que ser do ser humano, que é isso. É ampliar essa visão e aprofundar essa conexão espiritual da gente. É uma coisa que eu tenho da minha vivência, assim, que quando você é adolescente, você é jovem, você. Cara, a vida é fácil, eu venço tudo. E aí você vai vivendo a vida e vai tomando umas porradas em momentos que você não E imagina, não espero. não espera, e é complicado. A vida não é fácil, né? A gente romantiza muito, mas é porrada aqui.